Você já parou para pensar por que é que muitos intérpretes, mesmo com anos de formação em prática, ainda encontram dificuldades na hora de interpretar? Não é incomum ver intérpretes que, apesar de conhecerem os sinais, acabam travando ou não conseguindo transmitir a mensagem de forma fluida. Eu mesmo, Madison, já passei por isso. Durante meus primeiros anos de aprendizado, eu percebi que o problema não estava na quantidade de sinais que eu sabia, mas em como eu estava aprendendo. A grande questão é que naquela época eu não tinha consciência exatamente de onde é que estava o problema. Eu sabia que tinha algo ali. Eu sabia que tinha um problema, mas eu não sabia onde é que estava o problema. Eu não sabia o que, que era necessário eu fazer de ajustes ali realmente. E, na maioria dos casos, o ensino tradicional de Libras ainda está profundamente enraizado na lógica do português. E isso é um obstáculo gigantesco para você que quer alcançar uma interpretação natural e precisa. Quando você vê a minha interpretação aqui, nesse vídeo, por exemplo, vou fazer um vídeo aqui. Quando você vê a minha interpretação nesse vídeo aqui, por exemplo, você vai perceber que tem algumas nuances, alguns aspectos especiais que acontecem no português e que na Libras não tem. Você vai ver a minha sinalização aqui, ó. E nesse processo, à medida em que você, vou voltar um pouquinho aqui, ó. À medida em que você vai observando, você vai perceber que existe algo na Libras que não existe no português. E existem coisas no português que não existem na Libras. Vou colocar um pouquinho o áudio aqui para você pegar esses erros aí no seu dia a dia. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou compartilhando isso porque eu acredito que a Libras transforma vidas. A minha vida foi transformada pela Libras e eu acredito que a sua vida também pode e vai ser transformada por essa língua e pela comunidade Libras. Percebeu? Ou seja, existem alguns aspectos que acontecem no português que na Libras ocorrem de forma completamente diferente. E tem coisas na Libras que ocorrem no português de forma completamente diferente. Agora, de quando esse vídeo ali foi gravado para cá, a minha Libras evoluiu muito mais. Porque ao longo desses anos eu fui aprofundando em um aspecto específico, que daqui a pouco eu vou explicar aqui para você. Muitos intérpretes passam anos se dedicando ao estudo de Libras em cursos formais, faculdades, formações técnicas, pós-graduações, tem gente que já fez. Tem infinitas pós-graduações aí. Mas o que você acaba aprendendo? Você acaba aprendendo o tempo todo a pensar em português para depois tentar traduzir esses pensamentos para Libras. E esse é um dos problemas. A Libras não é uma tradução do português. Ela é uma outra língua, ela tem uma lógica própria. E o fato de muitos intérpretes pensarem em português primeiro faz com que essa interpretação seja muito menos fluida, cheia de pausas, muito mesmo, e muitas vezes até mesmo confusa. Quando você tenta aplicar a lógica do português a Libras, é como você tentar colocar uma peça redonda em um buraco quadrado, não encaixa. E essa é uma armadilha comum para quem está começando. E eu mesmo caí nela lá atrás. Eu achava que ser intérprete era sobre você ficar decorando o maior número possível de sinais e traduzir o português. Mas eu estava equivocado com isso. Eu me lembro de um episódio em particular que mudou a minha visão sobre a interpretação. Eu estava interpretando minha reunião com um grupo de surdos e ouvintes. E naquele momento eu percebi que, embora eu estivesse conseguindo transmitir as palavras em Libras, a mensagem não estava fluida. Estava difícil para mim fazer. E mais do que isso, os surdos estavam olhando assim para mim meio confusos. Os ouvintes estavam olhando assim, não estavam conseguindo acompanhar o que eu estava fazendo. E eu estava focado demais nas palavras, nos sinais individuais, e não na real lógica da Libras. E foi nesse momento que eu entendi que não adiantava ficar pensando em português para interpretar em Libras. Depois disso, eu comecei a estudar a Libras de uma forma diferente. Eu passei a observar os surdos com quem eu trabalhava comunicando, e eu percebi que tinha algo por detrás da sinalização deles que naquela época eu não dominava ainda. Mas eu não sabia o que, que era. E eu fui observando, observando, observando. Nessa época, eu estava começando a namorar a Raquel e eu percebia que a sinalização em Libras é como se fosse uma grande coreografia, uma grande arte, em que não bastava apenas executar os movimentos ou os sinais, mas sim de compreender esse ritmo, essa fluidez, essa
lógica por trás deles. Então, quando você pensa em português, é como se você estivesse tentando dançar fora do ritmo. A interpretação trava, fica mecânica e perde a naturalidade. Mas, quando você se conecta à lógica da Libras, a interpretação se torna uma dança fluida, onde cada movimento passa a fazer muito mais sentido. A grande questão é que muitos intérpretes hoje enfrentam um desafio que a grande parte da formação acadêmica, universitária, acaba focando na tradução literal do português para Libras. Isso cria uma barreira invisível. Por mais que você se esforce, você continua interpretando palavras, não a mensagem completa. E é por isso que muitas vezes os intérpretes sentem que, mesmo com muito estudo, falta algo na interpretação. Foi exatamente isso que aconteceu comigo durante os meus primeiros anos. Eu estava interpretando frases, mas não estava transmitindo o real sentido do jeito como os surdos realmente entendem, do jeito como os surdos realmente usam a Libras, sem depender do português. Isso gerava uma frustração tanto em mim, quanto também para as pessoas que eu estava me comunicando. Era como eu tentar construir uma ponte com as peças erradas. E, na verdade, a solução estava bem diante de mim. Era a lógica da Libras. Agora, isso era um momento em que eu não sabia o que era a lógica da Libras. Por mais que eu visse que era diferente do que os outros faziam, eu não entendia o que estava errado no que eu fazia. Eu não tinha essa clareza, eu não tinha alguém que me orientasse, alguém que me direcionasse. Mas, à medida em que eu fui me aprofundando e nesses bastidores, fui recebendo feedback da Raquel, hoje minha esposa, que é surda, eu descobri algo que mudou a minha forma de interpretar. Eu descobri a real lógica da Libras. E quando você entende essa lógica, a sua sinalização muda, a sua interpretação muda. Aquela dor de cabeça que eventualmente você sente na hora de sinalizar, na hora que você está vendo o surdo, para também. Você não precisa mais se preocupar com a tradução literal das palavras, nem ficar preocupando se o sinal tem regionalismo ou não tem. Porque você aprende realmente a ter todo o seu pensamento em Libras, direto em Libras. Isso faz total diferença. E é justamente isso que eu vou te mostrar passo a passo o meu novo desafio, a lógica da Libras. Ele é um evento ao vivo, online, onde você vai aprender como superar essas barreiras e transformar a sua sinalização e também a sua interpretação da Libras, se livrando de uma vez por todas do português sinalizado e tendo realmente uma sinalização fluida diretamente na lógica da Libras. Seja você um intérprete iniciante ou alguém que já tem experiência, mas se sente que tem algo faltando ali, esse evento, o Desafio à Lógica da Libras, vai te ajudar a romper com esses paradigmas do português e a alcançar um outro nível na sua sinalização, na sua prática, na sua interpretação da Libras. Então, se você é intérprete ou sonha se tornar intérprete, mesmo que não sabe nada de Libras ainda, é nesse desafio que você vai entender realmente como funciona a lógica da Libras. O dia está chegando, vou deixar aqui abaixo o link, você pode entrar lá, fazer sua inscrição. Nesse exato momento, estão abertas as vagas no lote 2 a R$17. Então, literalmente, não tem desculpas para você não participar. Eu coloquei realmente um valor assim, extremamente acessível. É menos do que uma bala por dia, literalmente. Menos que um house por dia. E você vai ter acesso completo ao evento, à gravação, a materiais de apoio, ao mapa mental para você poder baixar, ao certificado de participação. Agora, as vagas realmente são limitadas, isso vai ser ao vivo, uma sala virtual. Se você está vendo o vídeo agora, mas já passou a data, não tem problema. Você pode ter acesso completo à gravação, ao material, ao certificado, tudo mais, para impulsionar. Agora, como eu falei, esse é um evento por lotes. Então, quando você chegar na página, se esse lote já tiver acabado, vai estar no novo lote. E assim, você pode fazer sua inscrição ali normalmente, no novo lote, no novo valor que tiver ali. Esse foi o caminho que eu encontrei para valorizar quem age rápido, quem está decidido, quem realmente quer ir para frente, quem realmente quer se desenvolver de verdade nessa Libras, nessa lógica, nessa possibilidade nova de comunicação e de interpretação. Então, acesse o link aqui abaixo, vai lá. Acesse aqui, ó, tem o link logo aqui abaixo. Acesse aqui, vai lá, faz a sua inscrição ou conversa com o meu time. Vai lá.